testemunho de fé, um testemunho que vai realmente fazer com que a sua fé também cresça. Você vai entender que a situação que você está passando tem jeito, porque Deus é esse que muda um quadro, Ele reverte, né, uma situação, Ele faz você ter esperança, Ele faz você ver, na verdade você deve ter essa esperança, buscando nele a resposta, porque é Ele que tem a resposta para a sua vida. Não duvide, vem conosco, assista esse testemunho de fé. E Deus vai fazer com que a sua fé também cresça para a glória dele. E todos dirão verdadeiramente: há um Deus na terra. Glória a Deus. Nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando nós cremos assim, somos mais do que vencedores. Nós sempre estamos dizendo: eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. E é verdade mesmo, que estamos juntinhos a Ele, com Ele, nós vamos aprendendo, né? E Ele vai falando, Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Eu encostei a porta que eu me sentei aqui na cadeira, o Espírito Santo, oh, meu amigo, Espírito Santo. Como eu te amo, amigo meu, como eu te amo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós estamos para, né, dar o testemunho, um testemunho de algo que Deus fez na vida da minha filha, da nossa família. Deus é aquele que sempre faz. Ele não deixa de fazer. Você crê que Ele sempre faz? Ele sempre faz. Se você ainda não viu, espere. Se você já viu e não gostou, agradeça, porque foi o melhor para você. Mas confie que Ele sabe fazer justamente tudo certo. Não é? Então, algumas lutas, todos nós passamos, mas sempre temos testemunhos para contar. A palavra de Deus em João 14:14 vai dizer o que o próprio Jesus vai dizer, né? Que se pedir alguma coisa em seu nome, Ele fará. Eu a farei, Jesus diz. Nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando eu comprei essa camisa, não tinha nem, né, expectativa de nada assim nesse sentido, que estaria dando testemunho e usando essa camisa. Deus é maravilhoso, é isso que nós devemos crer, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando nós cremos assim, somos mais do que vencedores. Nós sempre estamos dizendo: eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. E é verdade mesmo, nós somos sim. Só que muitas vezes nós não estamos atentando que em algumas situações que Deus permite que venhamos a passar, é para o nosso bem, para nós estarmos dando testemunho e glorificando o nome dEle, tendo maior intimidade com Ele, aprendendo com Ele, né, o porquê das coisas. E quando você entende como é o nosso Deus, a cada dia que estamos juntinhos a Ele, com Ele, nós vamos aprendendo, né, e Ele vai falando, Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Mas tem momentos também, né, de tristeza, de dor, de sofrimento, né? Quem nunca passou por algo assim? Mas o que mais importa é saber que Ele está com você, Ele está comigo. O que eu vou contar aqui como testemunho, né, começou a partir do mês de fevereiro. Antes, voltando atrás um pouquinho, uns 3, 4 meses antes, eu acho que uns 3 meses antes, que foi que aconteceu? Minha filha veio aqui em cima, sempre estamos assim, ungindo, na hora que vai sair, que vai trabalhar, o que vai fazer, está indo para a igreja, estamos orando, apresentando, né, diante de Deus e dizendo: vá orando também. E assim estamos fazendo. E um desses dias aí,
antes de fevereiro, como eu disse, 3, 4 meses, eu acho que os meses antes, porque o tempo está passando tão rápido que às vezes nos perdemos, né, no tempo. Mas Deus é o dono do tempo, Ele é o inventor do tempo, Ele tem o tempo sob, né, seu controle. Glória a Deus por isso. E aí eu disse, aí pronto, eu ungi, orei, e ela desceu, ela saiu aqui, né, pelo lado para descer a escada. Quando ela já estava descendo a escada, aqui saindo da nossa sala, já tinha saído, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração e eu já conheço essa voz, a voz maravilhosa do nosso Deus. Diga a ela que eu já livrei na primeira, já livrei na segunda, vou livrar na terceira, já livrei da primeira, já livrei da segunda e vou livrar da terceira. E ali naquele momento eu fiquei assim, né? Porque eu sei que ele fala, ele garante. E eu corri ali, chamei, ela voltou e eu disse para ela, né? Contei para ela. Pronto, vim para cá trabalhar, continuar fazendo a obra do papai. E aí eu pensei, a primeira, aí me lembrei claramente um cisto que ela teve, não é? Vou deixar o nome aqui do tipo de cisto que ela teve e que não vou estar dando um relatório agora contando esse testemunho, até preciso estar fazendo isso, não é? E aquele cisto estourou. E quando estourou, né, disse o médico assim, graças a Deus, que bom. Isso foi milagre, que estourou para fora e não para dentro. E sem entendermos direito, não é? Ali ele vai e diz o seguinte, porque se fosse para dentro, ela teria morrido em 5 minutos. Porque leva muita carga de bactérias e corre na corrente sanguínea e morre em 5 minutos. Glória a Deus. Aí eu pensei no segundo que ele livrou, a segunda vez que ele livrou aquele assalto que ela tomou 3 tiros e nenhuma bala pegou em minha filha, ela indo para o estágio de lá para a faculdade e pela manhã, 5 minutos para as 6, sempre orando, abençoando, orando, e ali, né, ela saiu e eu tinha passado quase como sempre, glória a Deus, uma noite na presença do nosso Deus. Por isso que é bom, querido, querida, irmã, amigo, amiga, você está sempre buscando ao Senhor, não deixar para a situação quando vier difícil, é bom você já estar mantendo contato com Ele, falando com Ele, orando, conversando com Ele, porque no momento certo Ele dá livramento. E ali, como eu já tinha passado a noite orando, eu disse comigo mesma, né? Eu vou deitar, ela saiu às 5 para as 6, 5 minutos para as 6 horas da manhã. Eu disse, eu vou me deitar, e 7 horas, né? Eu levanto para ajeitar as coisas e, né, começar o dia, né? Fazendo a obra do Pai. Quando acabei de me deitar, aí veio aquele tão forte. Ore por sua filha Lilian agora. Eu orei. Você pode estar acompanhando, se você não conhece esse testemunho, aqui, né, no nosso canal. E aí, pronto, foi o segundo livramento. E agora, o que seria esse terceiro livramento? Orando, colocando diante de Deus, confiando em Deus, como sempre nós fazemos, e glória a Deus por isso. Ela com a prima, eu não sei se ela marcou um exame para a prima, os exames, né? E a prima, ou foi a prima que marcou, eu sei que ela foi. E lá passaram, né? O tempo vai passando, é necessário fazer alguns exames mesmo, e façam, não deixem de estar fazendo, não é? E dentro desses exames de sangue, tudo direitinho como, né, fazem os médicos, né, num check-up, veio também uma mamografia para ela estar fazendo. E ela chegou o dia dela estar fazendo essa mamografia. Ela fez essa mamografia e dentro de 15 dias, a médica lá, né, responsável por esse setor, lhe disse, Dona Lília, é necessário que venha aqui para estar fazendo uma nova mamografia. Eu fiquei assim, quando ela me falou, eu digo, ô Lília, isso é horrível, porque sabemos quão prejudicial é o raio, né? Os raios ali são prejudiciais de uma mamografia. Você já fez, tem 15 dias e vai fazer outra? Ah, não, procura saber direitinho aí por quê.
E aí ela entrou em contato, ainda bem que deu para conversar com a médica por telefone, e ela disse, olha, encontramos algo alterado, uma alteração pequena, mas uma alteração significativa na sua mama, e é necessário que você venha fazer uma nova mamografia. Orando, logo confiando em Deus, colocamos diante de Deus. No dia ela foi fazer, marcado, logo imediato, né, imediatamente, e ela foi fazer essa mamografia. Como foi dito anteriormente pela missionária auxiliadora, minha mãe, eu precisei fazer uma nova mamografia, e nessa mamografia consta o seguinte, no resultado, né? Porque tinha que comprovar o que foi visto na primeira, se na segunda ainda continuava sendo vista. Diz assim, a assimetria focal na mama direita previamente identificada persistiu no exame adicional. Sugere-se a correlação com ultrassonografia mamária direcionada. Eu, por isso, precisei fazer uma ultrassonografia. Decidimos fazer uma outra ultrassonografia. Precisei fazer a ultrassonografia. Né, nesses hospitais e tudo mais. Aí uma tarde, já quase 4 horas ou mais de 4 horas, eu peguei e disse assim para ela, Lilian, ligue, né, para o hospital que Deus colocou no meu coração no momento. Ela, minha mãe, eu acho que era uma sexta-feira. Não era sexta-feira, não. Não era sexta-feira, não, era uma segunda, porque, escute, por que eu estou dizendo isso? Não foi sexta, não. Né? Foi uma segunda-feira, ou foi terça, quarta, foi assim, um dia assim da semana, que eu não me recordo agora exatamente. Ela, minha mãe, já essa hora ninguém nem vai atender e não vai conseguir marcar lá, não. Eu digo, ó, me dê aí. Eu fiz uma oração, peguei o telefone e liguei. No terceiro ou quarto toque, nem me lembro se foi isso tudo. Uma moça atendeu. Aí eu contei para ela, falei o problema que estava acontecendo da mamografia, da ultrassom. Ela fez assim, diga a ela para vir amanhã de manhã. Isso já foi algo de Deus, só aí já foi milagre, que é difícil conseguir. Aí ela foi com os exames em mãos, né, necessários mesmo, está tendo acompanhamento. Aí marcaram, mas vocês sabem como é a demora, né? Aí marcaram para o médico estar vendo e tudo mais. Então, como foi dito anteriormente, decidimos fazer a ultrassonografia, como foi solicitado, né, pelo exame de mamografia, que deveria ter uma ultrassonografia direcionada. Então, fui fazer a ultrassom, e aqui é o laudo da biópsia. E no resultado do diagnóstico, eles falam na impressão diagnóstica, né? Achados ultrassonográficos suspeitos, categoria 4. Aí o médico passou o exame tórax, né, raio-x, coração, não é esse coração, um exame normal como o nosso não, para ver toda a área que pegue também a mama, o raio-x da mesma forma, o exame de sangue para ver plaqueta, para ver tudo direitinho, exame próprio, para saber, né, se tinha alguma célula no sangue, coisa assim que alguém pode saber, algumas irmãs aqui, irmãos, alguém que está assistindo o nosso testemunho. Eu fazendo o quê? A obra do Pai. Ela fazendo o quê? Trabalhando, que ela dá aula assim, né? Avulsa, na escola e outra de música. E na casa do Pai e fazendo a obra de Deus, do Pai, né? As madrugadas aqui aos pés do Senhor, chorando só aos pés dele, só nos pés do Senhor Jesus. Não contamos para ninguém. Quem sabe, ninguém assim, não falamos para o nosso grupo, porque eu não senti meu coração de Deus falar, né? Ia desestruturar as irmãs. Tem pessoas que, às vezes, nós que estamos vivenciando o problema, temos maior estrutura ou mais estrutura para aguentar, suportar do que, né, as nossas amadas ali. Não que elas não sejam mulheres de Deus, mas eu sei que, eu creio assim, se Deus não permitiu, é porque não era para contar. Aí não falei, falamos apenas com a nossa equipe de suporte, que é a equipe dentro do nosso grupo, que Deus nos chamou para fazer isso, e as amadas aceitaram que ajuda quando as irmãs têm alguma luta, algum problema. Só quem conhece, né, é quem
quando tem um problema, posso falar, tem a equipe assim, assim, pode? Aí vamos falar, contactar com a equipe, essa equipe já entra também em contato, né, com a pessoa do nosso grupo mesmo, que está passando uma situação e vamos ajudar. E aí, claro, tive que falar com esse grupo de suporte para nos dar esse suporte maravilhoso e na fidelidade. Assim, são 4 irmãs, eu e mais 3, mas glória a Deus, Deus é fiel, porque quando nós queremos fazer algo para Deus de verdade, temos o nosso coração voltado para ajudar, para orar, para viver uma vida santa diante de Deus, não é a quantidade, é a qualidade. Mas glória a Deus por tudo. Falo mais uma vez, amadas, vocês que estão assistindo agora, né, esse testemunho, e que possam ficar assim, ou a irmã não falou no grupo, tenha certeza que tantas outras coisas você sabe que nós não temos isso, mas é porque foi de Deus. Se Deus me falou que ele estaria livrando ela de uma terceira, então creia que foi ele que me falou, para não estar, né, contando no grupo. Ela também não queria, mas não foi por isso, né, porque senão eu diria, não, vamos falar, mas foi de Deus mesmo. E aí o que é que acontece? Marcaram a biópsia. Que dia, irmã Auxiliadora? Dia 21 de maio. Vocês lembram que data é essa? 21 de maio? O dia que nós estaríamos encerrando as nossas lives dos 21 dias. Só tendo mais um dia, que seria o 22, né? O 22º dia, para louvar e para adorar, para glorificar esse Deus. O tempo todo, quem foi que viu a Auxiliadora para baixo? Não, alegria fazendo as lives e com as irmãs. E a mesma coisa, porque não é Auxiliadora, é Deus na vida da Auxiliadora, como na sua vida, meu irmão, minha irmã. Então, no dia 21, não sabia nem que horas ia sair de lá, porque marcaram para as 15 horas, para poder estar aqui no horário da live. Eu disse, nem que seja a última hora, 10 horas, 11 horas da noite, vamos fazer essa última live. Uma pessoa que esteja conosco, que eu sabia que não seria assim, mas vamos, mas deu tempo de chegar, glória a Deus. E ali, contatando, né, conversando com o suporte, as irmãs amadas, e ali falando tudo que estava acontecendo, quando ela entrou na sala para fazer, né, que não deixa de ser uma cirurgia, ela vai contar depois o processo, mas o que foi que aconteceu? Eu, pronto, falando com as amadas, né, e ali fiquem aí orando, e eu orando, eu na porta ali, não foi na frente da porta, mas assim, né, do lado, na transversal, assim, a porta estava, porque tinha muita gente, e eu ali intercedendo, não vai dar nada, não importa esses exames, porque quando veio, né, a ultrassom, como eu já falei, veio milímetros, veio tudo o tamanho, né, desse caroço. E ali repreendendo, não vai dar nada, não vai dar nada, Deus é com minha filha, Deus está conosco, eu creio, dando ou não o Senhor, eu sou do Senhor, sempre ele sabe disso, né, somos do Senhor, mas eu sei que não vai ter nada, eu orando às madrugadas, né, aproveitando também os 21 dias, apresentando diante de Deus, glória a Deus por isso, as amadas também. E ela também, né, Lília? E quando chegou aí, ela foi, quando saiu de lá, ela pegou as coisas, bolsa que estava comigo, e aí, Lília, ela, mãe, lá fora eu converso com a senhora. Eu digo, tá bom, tá certo. Aí quando nós saímos, ela disse, mãe, o rapaz, o médico, né, a pessoa que faz o procedimento, procurou de todas as formas, ela vai contar essa parte, né, porque foi ela que vivenciou. Faça todos os exames que foram passados para você, leve o resultado para o médico, mas eu quero lhe dizer de antemão a experiência, né, sou experiente, fique em paz. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Falei com as irmãs, deixei logo no nosso grupo de suporte, as irmãs só faltaram sair, né, pelo celular, ali na rua mesmo, no final, do lado de fora daquele hospital, já estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Logo em seguida, quando foi marcado, né, para eu ir no outro dia, que a moça atendente pediu, ó, vem aqui no outro dia, eu fui, e lá eu passei por uma triagem, e nessa triagem, eles verificaram a ultrassonografia, o resultado, e a mamografia. E com esses 2 diagnósticos, né, do resultado delas, eu fui encaminhada para um mastologista. Eles marcaram, e no dia que eles marcaram, eu voltei no hospital,
E o mastologista, vendo também o resultado da mamografia e a ultrassom, ele solicitou uma biópsia. Eu perguntei até se poderia ser uma punção, né, que seria uma agulha fina. Ele não, vai ser um procedimento cirúrgico, biópsia, porque fica mais identificar a situação, se era, como estaria, né? E além disso, ele passou outros tipos de exame, como um raio-x do tórax, um eletro, e também exames específicos de sangue para saber se já tinha atingido outros órgãos, né? Como se ele fosse maligno, teria atingido outros órgãos. E eu precisei fazer esses exames. Então foi marcado essa biópsia dia 21 de maio. E nesse dia 21 de maio foi o último dia de jejum e oração, de pedidos que fizemos com lives, né, do grupo Eu Preciso de Oração. E esse era o último dia, né? E foi o dia que foi marcado a biópsia. E eu fui com minha mãe, né? Não sabíamos se chegaríamos a tempo, mas fomos. E seria às 3 horas da tarde, às 15 horas. Chegando lá, nesse dia 21, esperando, né? Porque seria o outro médico que me chamaria. Eu fui. E chegando lá, ele pegou o resultado, olhou o raio-x, a mamografia, ele olhou o resultado da ultrassom, e ele com a ultrassom também, porque para essa biópsia precisa de uma máquina de ultrassom, ele estava lá com a máquina de ultrassom, e passava para um lado, passava para o outro, e não diagnosticava esse nódulo, né? E no final ele conseguiu achar, eu demorei bastante tempo na sala, porque ele estava procurando, e ele pedia de novo para ver a mamografia, pedia de novo para ver a ultrassom, e até que ele conseguiu achar, porque era muito pequeno, muito pequeno. Ele ainda perguntou se eu conseguia palpar, e eu falei que nele, não, você não consegue mesmo, porque ele é muito pequeno. E ele, ao achar lá na ultrassom, na máquina, ele chegou para mim e falou assim: minha querida, não se preocupe, isso aqui não é nada, mas temos que fazer porque foi visto um resultado na ultrassonografia, sem ter um resultado específico. Na ultrassom teve um resultado informando, né, que seria suspeito. Então, por causa dessas dificuldades, dessas dúvidas nos exames, é necessário, o médico tinha que passar isso para tirar qualquer tipo de dúvida. Mas fique tranquila, que não é nada não. E aí eu fiz a biópsia, foi necessário fazer a biópsia, e foi feita essa biópsia, e eu teria que levar esse resultado no dia do encontro com o doutor, no dia 11 de junho. Então, fiz no dia 21 de maio. No dia 2 de junho, eu fui fazer os exames de sangue e o raio-x. Precisei fazer ainda um eletro, e para levar para ele, porque teria que ser até 8 dias antes de eu encontrar com o médico. Encontrando com o médico, levei todos os resultados. Ele pegou no meu prontuário o resultado da biópsia, e lá no resultado da biópsia tinha o seguinte: foi encontrado a adequabilidade do material foi satisfatório, a quantidade que foi retirado na biópsia, né, que foi um procedimento cirúrgico. Achou microcalcificações e lesão de caráter benigno. Então, estou aqui finalizando o meu testemunho, dando glória a Deus, aleluia, por resposta de orações dos 21 dias que pedimos, solicitamos, e Deus, com sua infinita graça e amor e misericórdia, fez com que viéssemos alcançar, né? Então, foi dito, foram dias difíceis, né? Mas em nenhum momento eu desanimei, eu continuei a dar aula, eu continuei levando o evangelho, eu continuei na igreja, cantando, louvando, adorando aquele que me criou,
que tem poder para fazer todas as coisas, aquele que me livrou dos 3 balas, né? 3 tiros a queima-roupa, aquele que me livrou de um cisto entre a coluna, né? Na coluna, no fim da coluna e no ânus. Ele me curou disso, não poderia fazer outras coisas. Então, você que está passando por alguma dificuldade, ou você que não acredita que Deus pode fazer, Ele pode fazer. Mas depende de você. Você acredita? Você pede a Ele? Ele disse que pode pedir, que Ele vai dar. E é no nome dele que podemos pedir, é no nome dele que podemos alcançar a vitória. E é no nome dele que também agradecemos. Já falamos com ações de graças, né? Eu preguei nos 21 dias e a palavra que eu falei foi isso. De já pedir a Deus com ações de graças, agradecendo porque Ele já deu o livramento. Deus pode e Ele faz. É só acreditar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Quando chegou no dia 11, ela foi pegar o resultado, fez todos os exames, coração tudo perfeito, sangue, né? Todos os exames, glória a Deus, não tinha nada. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aí você pode dizer, minha irmã, pode ter sido engano. Nós sabemos que existem enganos, mas a mamografia acusou algo e a ultrassom. E nesses 21 dias, ainda o Senhor trouxe um brinde, né? Um presente para mim. Foi uma colega, uma amiga minha, ela me indicou para um trabalho e nesse trabalho abriu a seleção para professor de música e eu me inscrevi nessa seleção, né? Mandei por e-mail e aí eu fui chamada para fazer essa seleção. Eu não sabia o que fazer porque eu estava nessa situação e se eu necessitasse, eu teria que fazer os procedimentos, né? E minha mãe vai detalhar mais sobre isso, vai falar mais sobre isso, mas eu fiz essa seleção e nessa seleção me informaram que eu tinha passado e que gostaram muito de mim e que a partir do dia 7 de julho já estaria trabalhando, né? CLT. E, como vai ser dito também, a missionária entrará mais em detalhes, mas sim, Deus é fiel e Ele faz sempre o que lhe apraz, o que Ele deseja. E Ele fez isto também. E eu estou agora também em um novo emprego, né? E como professora de música, a qual eu já sou formada, e Deus é muito bom. Também esse tempo todo eu estou terminando uma pós com muita luta, né? Eu estou num curso, né? O segundo após em musicoterapia e fazendo TCC e estagiando. Nesse processo todo eu não deixei de estagiar, continuei estagiando, continuei fazendo relatório de estágio, continuei escrevendo TCC, ainda estarei apresentando meu TCC, mas eu creio também que vitória é certa, em nome de Jesus. E continua assim porque eu sigo um exemplo de uma mulher forte, uma mulher de Deus, uma mulher corajosa, que não deixa nada abatê-la nas lutas, nas dificuldades. Eu tenho esse exemplo em casa e é por isso que eu continuo sempre firme, sempre seguindo um propósito. Quando eu coloco, eu continuo, porque aprendi com a pessoa certa, minha mãe, meu exemplo. Como eu sempre digo, a missionária, a auxiliadora da minha vida. Ela é a auxiliadora da minha vida. Deus abençoe. Digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. Oh, minha irmã, eu também passei por uma situação familiar e tá na glória agora. Tendo de situações difíceis, para isso Deus me chamou para ajudar vidas com situações difíceis. Glória a Deus, mas não tem nada que essa amiga sua aqui, sua irmã em Cristo, não vença. E por que vai ser diferente com você, que está com uma situação parecida? E você que pode dizer assim, não, minha irmã, já acusou mesmo, eu já estou na rádio, né, fazendo rádio químio. Deus pode usar a rádio químio, Deus pode usar o medicamento, Deus pode usar a mão do médico, Deus pode fazer agora mesmo ao deitar, Deus tocar em você e quando for procurar, cadê? Se você tem um testemunho assim, conta aqui para nós.
de você ouvir a voz de Deus, porque ouvir a voz de Deus, Deus é tremendo. Quem sou eu? Igual a você. Não é? Mas Deus fala comigo através de sonho e visão, pela mente, intuição. Ele fala como Ele quer. Glória a Deus por isso. Nesse período aí de fevereiro, março, alguma coisa assim, abril, né? Surgiu para ela de uma colega. Essa colega ia trabalhar, né, em outro setor, em outro lugar, e queria colocar alguém, né? Pediram a ela que indicasse alguém. E ela indicou Lilian, né? Uma menina muito boa, foi também colega de Lilian na faculdade e tudo mais. E indicou Lilian, né? E Lilian aí veio e me falou e tudo. Glória a Deus, mãe. Aí ela fez assim, ô mãe, eu não sei o que é que vai acontecer daqui para frente. Não tinha feito ainda biópsia, nada. Eu não sei, mãe, o que é que vai ser daqui para frente, como é que vai ser. Olha, mãe, eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou me encontrar com ela agora à noite, eu vou falar com ela, contar tudo. Eu disse, faça isso mesmo, né? É melhor, né? Contar ela, e se tiver de ser sua essa vaga, vai ser, porque Deus sabe, mesmo sabendo que não vai dar nada, que não vai ter nada, né? Isso bem antes de fazer a biópsia. Aí ela, tá certo, mãe. Aí pronto, orei tudo, ela saiu. Quando ela acabou de sair, que eu encostei a porta, que eu me sentei aqui na cadeira, o Espírito Santo, ô meu amigo, Espírito Santo, como eu te amo, amigo meu, como eu te amo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Disse, diga a ela para não contar nada. Aí eu correndo no telefone, aí já estava subindo, indo, né, pra rua. Aí eu peguei, liguei para ela, alô, tudo. Eu peguei e disse assim, Lilian, não conte nada. Não é como dizer, mãe, a senhora disse, olha, quando você terminou de sair daqui da sala, né, já tinha descido a escada, o Espírito Santo disse para você não contar nada. Aí ela pegou e disse assim, então tá certo, mãe. Por que não contar nada? Porque ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia o que ele ia fazer, né? Aí teve um determinado dia que chegou, né, a notícia para ela estar fazendo a entrevista. Ela, ô mãe, faça um dia de cada vez, um passo de cada vez. É para ir para a entrevista, vá. Começamos a orar, a equipe de suporte orando. Aí ela fez. Passados uns dias, aí chegou no celular dela, que gostaram muito dela, da entrevista, carteira e tudo, para o dia 7, né? Fez exame, né, de admissão também. Tudo isso, né, clínico, e deu tudo certo, claro que tinha que dar tudo certo, mas também bobo, exame bobo, né? E ela, aí falaram com ela que ela estaria e vai estar, em nome de Jesus, trabalhando a partir do dia 7 de julho, já contratada com tudo certo. Deus é maravilhoso, Deus é grande. Agora, é bom, tudo isso é bom, faz parte, Ele quer presentear. Glória a Deus por isso, né? Muito bom mesmo, então glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como Deus faz, quando Ele faz a obra completa, tudo resposta dos 21 dias ainda também. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E aí, é como eu estava dizendo, por quê? Porque Deus sabia o que Ele ia fazer, a obra que Ele estava fazendo, que não ia acontecer nada e que ela podia trabalhar. Como é bom você estar na presença de Deus. Quando você começar, porque bem novinha na fé, Deus já começou a falar comigo, sabia? Glória a Deus. Mas às vezes eu não entendia. Às vezes, coisa que quando ele começou a me falar para falar com as pessoas e eu não tinha coragem de falar, daqui a pouco acontecia aquilo que Deus falou comigo, né? E aí eu comecei a entender, não faço mais isso, né? E agora, claro, tem que contar, tem que falar o que Papai do céu manda falar, manda dizer, eu faço assim. Então Ele é esse Deus que fala comigo e fala também com você. Então Deus me deu essa bênção, a minha, ela, a família vai ficar sabendo agora. Ninguém soube, a não ser Glória e a nossa equipe, né? E ela, claro, Lilian, mas glória a Deus e glória a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Então vamos continuar servindo e adorando esse Deus. Você tem algum problema, uma situação difícil, coloca aqui abaixo do nosso vídeo. Nós vamos interceder, temos a equipe do grupo, né, completo, e também esse grupo que já faz parte do próprio grupo vai estar intercedendo por essa situação, e creia que você testemunhará
o que Deus fez. Glória a Deus, aleluia! Toda tristeza transformada em alegria, a maldição transformada em bênção. Então eu digo, não pense, foi coincidência, não pense, não, isso foi um erro, não foi. Deus falou, meio que até todos digam, foi um erro, eu sei que não foi, pelo que o meu pai falou, que tinha livrado a primeira, a segunda e livraria a terceira. E eu falei com ela, nem sabia que ia fazer exame, mas depois de 3 meses, né? E ela fez, e foi isso aí que Deus já estava, né, mostrando. Esse Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Querido Deus, como eu quero te agradecer por esta oportunidade, Senhor. Eu quero entregar a todos que estão aqui, que ouviram, Deus, que estão assistindo ainda esse vídeo. Que o Senhor dê a vitória, Pai, em todas as áreas, mas especialmente nessa área, Pai, da saúde. Se há alguém aqui que está com câncer, com uma situação difícil, debilitada, Deus. O Senhor entre com tua providência agora, seja qual for, da mínima enfermidade a maior, Senhor. Cura para a glória do teu nome, e é o teu nome que há de ser exaltado, glorificado, e essa vida vai dar testemunho. E nós cremos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Não esqueça jamais de poder curtir, de compartilhar, de comentar, porque esse testemunho vai falar muito, vai longe, falando aos corações, e seja você esse canal. Amém, glória a Deus. Deus continue abençoando você hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.